Bom, então vamos ver agora a modelagem sublimar de Smagorinsky. Vamos deduzir o modelo de Smagorinsky. Então, este modelo foi proposto em 1963 pelo meteorologista Smagorinsky, baseado na hipótese do equilíbrio para as estruturas submárias. Essa hipótese de equilíbrio requer que a transferência PK de energia cinética turbulenta da banda resolvida para a banda não resolvida do espectro de energia cinética turbulenta seja igual à potência específica de transformação viscosa. Então, pessoal, veja bem que aquilo que o pessoal chama de produção, agora em LES, essa produção se torna mais ainda inconsistente. Não tem nada de produção. O que nós estamos fazendo é a transferência, veja bem, transferência, que é equivalente a um processo de transformação de energia cinética turbulenta K da banda resolvida para a banda não resolvida. Isto, se você fizer uma DMS, isso é equivalente a que toda energia injetada que é transferida através do processo não linear para todas as estruturas, até chegar à estrutura de Kolmogorov, onde elas são transformadas em energia térmica. Então, essa é a hipótese de equilíbrio. Ó. PK igual a εK, onde PK pode ser escrito em função da taxa de cisalhamento ou a taxa de deformação do campo filtrado. Então, essa aqui é a definição do PK, está aqui, olha, que aparece lá nas equações filtradas. Isto aqui é o tensor de Reinos-Boussinesq, que é modelado com essa proposta. E aqui o DUI dxj, que é a taxa de deformação, quer dizer, o gradiente de velocidade, aparece então aqui, continua aparecendo aqui. Bom, se nós fazemos aqui o produto, veja bem, quando eu faço isto vezes isso, eu chego nisso. Menos 2/3 disto vezes isto. E observando que delta j deu I dxj vai ser diferente de zero quando j é igual a I. Mas se o j é igual a I para escoamento incompressível, dá zero, porque isso aqui se torna o divergente de V. E para escoamento incompressível, divergente de V é zero. Então, está aqui, o modelo para o PK, que é 2nt SJ. Observa que isso aqui é o SJ. Ó. É o SJ. 2 vezes o SJ. Isso aqui não. Mas nós vamos demonstrar que isto é igual a isto. Vamos ver agora em seguida. Está aqui, ó. SJ, na verdade é isso. É um meio disto vezes um meio disto, que é a mesma coisa. Então, vai dar 1/4. Faça agora produto. Produto de todos eles. Chego a isso aqui, ó. Chego a isso. Mas, nós vamos ver que aqui aparece, olha, aqui aparece termos que são iguais. DUI dxj, DUI dxj, DUI dxj, DUI dxj. Está aqui e aqui aparece de novo. DUI dxj, o j dxi. Deixa eu ver onde é que ele está repetindo. Está aqui, ó. Esse termo aqui, olha, DUJ dxi, DUJ dxi. Isso é a mesma coisa de DUI dxj, DUI dxj. Então, dá 2 vezes. Como tinha 1/4, fica meio. E aqui aparece o cruzado. DUI dxj, dxj dxi, aqui,
DUJ dxi, DUI dxj. Inverteu. Dá a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, dá 2 vezes. Por isso, reduziu a isto. Ok? E agora, observa que DUI dxj aparece aqui e DUI dxj aparece aqui também. Então, eu posso colocar isso em evidência. Aqui, coloquei em evidência. Concluímos, então, a igualdade precedente. Observe, então, que isto é igual a 2 vezes isso, que é o que a gente queria demonstrar aqui. Ó. Quando eu parti daqui, cheguei a isso aqui, ó, 2 vezes. Está demonstrado lá, então. Depois vocês vão olhar isso com mais calma. Bom, então a grandeza εk, nós já vimos, pela análise dimensional de Kolmogorov, que o εk pode ser dado por C1, que é uma proporcionalidade, o I' ou J' elevado a 3/2 sobre L. Isto foi proposto por Kolmogorov, através de análise dimensional. Então, observa que nós temos, vamos lá, temos essa equação para PK. Está aqui PK. É isto. Temos essa equação para epsilon. Está aqui. Mas nós temos que PK é igual a epsilon quando nós temos escoamento, a hipótese do equilíbrio atendida. Então, se a gente faz agora uso também desta proposta aqui, olha, para calcular a viscosidade turbulenta, o que é a viscosidade turbulenta? É um comprimento característico da turbulência vezes uma velocidade característica. Observa que o produto de velocidade elevada a meio dá uma velocidade. Então, L vezes uma velocidade, uma constante de proporcionalidade, fornece um T. Então, usando essas 3 equações precedentes, fazendo aí manipulações, que está feita aí no livro bem em detalhe, nós chegamos ao cálculo do NT, que é o que a gente busca. Observa, NT, então, vai ser um CS delta ao quadrado, raiz quadrada de 2 SJ. Bom, CS é uma constante a ser ajustada, delta é o comprimento característico submalha, que é obtido através da dimensão da malha. Pode fazer, por exemplo, que delta para a malha regular é igual a ΔX, que é igual a ΔY, igual a ΔZ. Se a malha for irregular, nós vamos ver mais à frente como que a gente calcula esse delta. E SJ bar depende do campo de velocidade. Campo de velocidade filtrada, isso significa essa barra. Portanto, isso aqui é conhecido de forma explícita. Cada vez que a gente tem um campo de velocidade, a gente atualiza o NT. Explicita o NT, avança e recalcula a velocidade. E aí nós vamos avançando no tempo. Então, está aqui, pessoal. Esse é o modelo de Smagorinsky. Modelo submária. Por que submária? Porque ele depende do delta, que é o tamanho da malha. E depende da taxa de deformação em cima do campo de velocidade filtrado. Então, perceba que se a gente faz o delta tender o comprimento característico de Kolmogorov, o NT decresce tendendo a um valor muito pequeno, próximo de 0. Porque o comprimento característico de Kolmogorov é uma grandeza muito pequena. Então, se eu faço esse delta muito pequeno, ainda leva ao quadrado, o NT tende a 0. Então, é isso que a gente estava comentando, que o modelo de Smagorinsky, ele tende, quer dizer, o modelo de turbulência, usando o modelo de fechamento de Smagorinsky, tende a DNS quando a gente faz o número de onda de corte, ou seja, o delta, tender ao comprimento característico de Kolmogorov. Isso é uma das características de LES.
uma boa modelagem LESS tende a DNS, quando você refina suficientemente, o que não acontece com o RANS. Então, essa é uma pergunta que costuma aparecer. Posso usar um modelo RANS como LESS? Bom, até pode, a gente vai refinando a malha, vai obtendo instabilidades, utilizando o RANS, e consegue representar parte do espectro. Mas, aí no livro a gente mostra como que é. Enquanto que aqui em LESS, você representa, tá aqui, olha, o que você calcula coincide com o espectro. Nós vamos ver que o RANS vai ficar amortecido, vai ficar algo assim, ó. Nós vamos perder isso aqui em um RANS. Devido a quê? Ao alto valor da viscosidade turbulenta. Os modelos para o RANS são calibrados para modelar muito e resolver menos. Ok, pessoal? Vocês acompanharam aí? Tem alguma dúvida? Tudo bem, professor. Ok. Bom, pessoal, a constante de Smagorinsky ela foi determinada de forma analítica por este autor aqui, olha, Lilly, em 1967, 4 anos depois de Smagorinsky. Ele demonstrou que a constante analítica é 0,18. Mas ele demonstrou em situações ideais. Isso é uma boa referência. Em torno disso, conforme o método numérico que você usa, você acaba por ajustar essa constante. Então, a constante CS, que é usada pela comunidade, ela varia aí de 0,1 até 0,25. E a gente vai usar valores maiores ou menores conforme o tipo de método numérico que você utiliza. Bom, um problema com o modelo de Smagorinsky, pessoal, é o seguinte. Observe que ele é baseado na taxa de deformação. E a taxa de deformação depende das derivadas. DUI dxj mais DUJ dxi. Isso aqui é a taxa de deformação. Então, quando você tem um escoamento próximo de uma parede, o que acontece? Você olha o perfil de velocidade próximo à parede, olha, aqui é a velocidade, função da direção normal à parede. Então, observa que a derivada na parede é alta, ou seja, a taxa de deformação na parede é alta. O que acontece, então? Exatamente na parede, o modelo de Smagorinsky fornece um NT elevado. Isso gera uma inconsistência. Porque exatamente na parede, a turbulência tende a zero, porque devido à condição de não deslizamento. A velocidade na parede é igual à velocidade da própria parede. Então, as flutuações, a turbulência na parede, ela é nula. Então, não precisa modelar lá. O que a gente faz, então? Tem que jogar sobre Smagorinsky uma função de amortecimento. Então, se a gente vai resolver um escoamento turbulento, tem a presença de parede, usando Smagorinsky, precisa agregar uma função de amortecimento, como nós fizemos lá anteriormente, uma função do tipo Van Drist, que a gente mostrou lá no capítulo 7, com modelos de comprimento de mistura de Prandtl. Então, está aqui um exemplo de uma função de amortecimento usada para resolver essa inconsistência. Bom, para a modelagem do fluxo turbulento, então, a gente faz da mesma forma, o alfa-T vai ser NT sobre o Prandtl turbulento, onde o Prandtl turbulento é da ordem de 0,9. 0,9. Ok. Agora, aqui só a título de curiosidade, pessoal, observa que, se a gente volta no modelo de Smagorinsky,
NT é CS delta ao quadrado, 2SJ SJ. Mas nós mostramos que 2SJ SJ é igual a dUI dxj mais dUj dxi vezes dUI dxj. Nós demonstramos essa igualdade. Ok? Agora, se a gente faz, vamos imaginar um escoamento, onde tem gradiente de velocidade, na direção normal à direção principal. O escoamento está na direção x, y é a direção normal. E o U de y predomina. V igual a W, que é da ordem de zero. Se a gente faz essa hipótese, que é o que a gente faz lá nos escoamentos, que foi feito por Prandtl, né, modelando escoamentos que tem uma direção predominante, né, como uma camada de mistura, um jato, tem uma direção predominante. Então, se a gente faz isso aqui, olha, nesse modelo aqui, a gente obtém isso, ó, NT é L2 du dy ao quadrado. Du dy ao quadrado. Acontece que a raiz quadrada de du dy ao quadrado fornece lá um du dy que pode ser positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Mas, se for positivo, tudo bem. Se for negativo, vai dar um NT negativo que não tem sentido. Por isso, a gente extrai daqui o módulo de du dy. E isso aqui é o modelo do comprimento de mistura de Prandtl. Observa que é interessante que se a gente faz a devida simplificação no modelo proposto por Smagorinsky, a gente chega ao modelo do comprimento de mistura de Prandtl, que é o modelo clássico, né? Foi o embrião de toda a modelagem de fechamento. Entenderam?